Guerra dos Anjos, a segunda grande rebelião. Os 4 anjos mais um. O autor, em sua sabedoria, decide permitir que alguns de seus anjos sejam encarnados e mandados ao planeta Zerra. Como Lúcifer o chama, eles viajam separados, cada um envolto de 4 espessas nuvens que os transportam até o local em segurança. Chegando lá, a nuvem começa a descer em forma de redemoinho, e no chão forma um extenso nevoeiro que se dissipa aos poucos. Posicionados em pé, os anjos acordam como se estivessem em profundo sono há muito tempo. Um por um começa a abrir os olhos com dificuldade, devido à luminosidade a qual não estão acostumados. Todos andarão como homens, e cada um possui um aspecto singular que difere da seguinte forma. O primeiro tem o rosto semelhante a leão e se chama Reinória. Sua pelagem é reluzente, alternando as cores e os tons entre laranja e dourado. O segundo tem o rosto semelhante à águia e se chama Esalabatai. Abrevia-se para Tai. Sua plumagem é branca, o bico parece ser esculpido de forma perfeita e depois polida, cuja cor vai de amarelo a dourado. O terceiro tem o rosto semelhante a boi, porém sem chifres, este se chama Babarassúria. Abrevia-se para Úria. Seus pelos têm cores que variam em tons de vermelho e marrom. Seus corpos se caracterizam de acordo com os seus rostos, porém são híbridos, ou seja, meio humana e meio animal de acordo com suas faces. Há também outros 2, que vieram ambos na mesma nuvem, e eles possuem características parecidas, são iguais a homens com diferença de que um tem aparência masculina e o outro de aparência feminina. O primeiro se chama Indaramanã, abrevia-se para Manã, e o segundo se chama Indaramanaya, abrevia-se para Naya. Na cabeça de ambos, nota-se uma fina camada de cabelos em tons acastanhados. Assim como os olhos, cuja cor também são castanhos. Tudo para eles naquele momento é dificultoso, desde assimilar o que estavam vendo, e até mesmo a respiração é algo novo. Detalhes simples se mostravam fantásticos para aqueles seres. Naquele momento estão usando vestes simples semelhantes a panos de saco. As sandálias são feitas com fibras de plantas. O olhar deles é belo e radiante como um nascer do sol entre ondas calmas do mar e colinas verdejantes. Antes de trocarem possíveis palavras, eis que surge um homem cuja estatura é pequena em vista dos seres angelicais que notadamente são altos. Meu nome é Enoque. Embora vocês não me reconheçam, nós somos conhecidos há um bom tempo. Enoque tem aparência de um ancião com barba e cabelos longos, brancos como a neve, de um olhar tranquilo e amigável. Ele foi enviado para orientar os anjos a respeito da vida terrena. Agora seus corpos são carnais conforme o padrão que constitui este mundo físico. Explica Enoque. Isso significa que serão limitados em muitas coisas. Terão sensações que um corpo físico tem, como por exemplo, o cansaço, a fome, a sede, o frio e o calor. Como eu tenho experiência nisto tudo, fui enviado a vocês para este fim. Os anjos ouvem com esforço as palavras do ancião, ao mesmo tempo que com fascínio, mexiam os pés no chão no intuito de entender sobre a terra, a qual estavam pisando, pois a adaptação em seus novos corpos era difícil e tinha pouco tempo para fazer isso. Durante a viagem até aqui, continua Enoque, a nuvem, além de ser um meio de transporte, serviu também como um tipo de envoltório, onde vossos corpos e carnes foram formados pelo poder do Criador. Devido à condição desse planeta e missão ao qual foram incumbidos de cumprir, seus corpos já estão na fase adulta. Sendo assim, coisas básicas terão que dominar em pouco tempo. Os seres angelicais tocam em si mesmos e olham uns para os outros admirados com a forma física em que se encontravam. Pois para eles é algo novo e diferente em vista de um corpo espiritual, dentre o qual puxar o ar e soltar é um desafio para aquele momento. Tudo que aprenderam durante milênios, continua Enoque, teve que ser abreviado. Isso porque no momento o conhecimento de vocês está limitado até que as lembranças voltem aos poucos, durante a etapa da nova adaptação. Neste caso terão que aprender muitas coisas, manusearão objetos, fabricarão ferramentas,
e principalmente consultarão ao Criador sobre cada decisão a tomarem. Antes vocês contemplavam o Criador face a face. Agora terão que se comunicar com ele através do invisível, pois o corpo carnal possui regras diferentes que exigem convicção. Rei Moria tenta dizer algo, mas nada sai a não ser meras vogais, e quando tenta caminhar, se sente travado como se estivesse carregando um grande peso. O corpo físico de vocês, Prossegue Enoque, é como um veículo, uma morada, algo em que terão de se adaptarem aos poucos. Vocês precisarão, antes de qualquer coisa, treinar a respiração, algo que um espírito não precisa fazer. Além do mais, o oxigênio daqui é limitado, e o cheiro de enxofre está em toda parte, o que irritará seus olhos e narinas. Motivo pelo qual não posso ficar aqui por muito tempo, caso contrário, morreria. Diferente de antes, que podiam se mover de um lugar para o outro com extrema rapidez, independente da distância e da altura, agora terão que aprender a caminhar, se alimentar e até falar, pois estes são fatores de sobrevivência na vida de vocês. Outro detalhe é que neste planeta existe a condição imposta pelo tempo, similar no planeta dos homens e muito diferente da eternidade. O tempo limita muitas coisas, como se estivesse dentro de uma grande redoma. A distância e o tempo podem serem aliados, como podem comprometer a missão. Continua.